Esta infraestrutura, em particular, nós pretendíamos que ela não fosse apenas um espaço de acolhimento de visitantes. Essa era uma dimensão, obviamente, muito importante, mas dizia que nós quisemos, sobretudo, criar uma infraestrutura que fosse bastante mais abrangente e que pudesse, trabalhando com as estruturas juvenis da cidade, criar condições para que elas pudessem aqui desenvolver atividades o mais diverso possível. Este espaço sempre esteve ligado à área da juventude. No antigo regime, foi sede da Mocidade Portuguesa. Mais tarde, com Marcelo Caetano, o secretariado para a juventude. Entretanto, veio a Revolução e foi instalada aqui uma escola primária. Entretanto, são feitas obras, as primeiras obras. É acrescentado um andar para instalar a Pousada da Juventude. A primeira Pousada da Juventude em Portugal foi aqui em Braga. Entretanto, há uma mudança e em 1986 é criada a Secretaria de Estado da Juventude, diretamente na dependência do Conselho de Ministros, ou seja, as políticas de juventude saem da área da educação e passam para a área da juventude, ou seja, passa a ser uma política pública autónoma de caráter integrado. Porquê? Porque a política de juventude era uma política que era subsidiada, entre aspas, por todas as áreas políticas, desde a habitação, passando pela educação, passando pelo desporto, passando por um conjunto de outras áreas, nomeadamente a saúde. Entretanto, é criada a Secretaria de Estado da Juventude, ainda persistiu o FAOJ, entretanto houve uma mudança de governo e é criado o Ministério, o Ministro Adjunto, não é Ministério, Ministro Adjunto da Juventude, e é criado o Instituto Português da Juventude. Estávamos numa fase de consolidar uma série de programas importantes para a política de juventude que tinha então sido delineada. Em primeiro lugar, criar estruturas, apoios, designadamente financeiros, mas outros também, para o movimento associativo. A segunda tinha a ver com favorecer aos jovens portugueses condições de mobilidade, de conhecimento do país, de acesso a bens culturais. E a terceira era o programa designado InfoJovem, que nos primórdios daquilo que era o acesso à tecnologia informática, permitiu a muitos jovens, primeiro contacto com os primeiros computadores que começamos a disseminar pelo país, com a formação que era necessária para a utilização naquelas linguagens que na altura, o MS-DOS e essas coisas todas, que se utilizavam para trabalhar ainda rudimentarmente com essa tecnologia que na altura era nova para a esmagadora maioria das pessoas. De certa forma, o associativismo juvenil tem aqui uma importância fulcral, porque nós começamos a tratar as associações como parceiras e não como clientes que vinham aqui buscar o apoio para desenvolverem as suas atividades. E criaram-se aqui um conjunto de ateliês e laboratórios, desde a fotografia, passando pelas formas animadas, pelo teatro. Então podemos dizer que o centro, na altura, o Instituto da Juventude, era um lugar de fertilização, quase um celeiro também, que me permitiu não só encontrar um velho amigo, inicialmente o Dr. Manuel Barros, o qual eu me cruzei, e obviamente com uma equipa também muito cuidadosa. Era um espaço bastante livre e ao mesmo tempo um espaço que permitiu impulsionar e dar voz a pessoas que estavam também à procura de uma formação muito mais na comunidade, numa relação talvez mais relacionada com o tecido cultural, que ainda era muito
jovem e também muito inovador. Portanto, na verdade, a minha relação com a fotografia podemos dizer que começa, é assemelhada aqui no IPJ. E eu digo isto de uma forma muito emocionada, porque também é aí que se faz realmente, temos a consciência, olhando em retrospectiva, o quanto a semente foi lançada. Portanto, sem dúvida que sou um fruto também desse mesmo formato, e isso dá-me muito alento para entender que somos também responsáveis, e somos não só como nós jovens, como criadores, mas também como potenciadores de gerar outras sementes, não é, ao nosso lado. Esta equipa conseguiu, no plano do apoio ao associativismo, por exemplo, ter a noção clara de que o distrito era um distrito todo, não era apenas a cidade de Braga. E os técnicos que aqui trabalhavam, e alguns ainda trabalham, sabiam as particularidades das dificuldades, das mais-valias, da mais pequenina associação juvenil existente na mais recôndita aldeia do distrito. E, portanto, o Instituto Português da Juventude tinha esse grande trunfo, era estar no distrito com essa capacidade de intervir em todo o território. Entendo que criamos aqui algumas dinâmicas que influenciaram a organização nacional do Instituto da Juventude. Os jovens sentiam-se aqui tão em casa que vinham cá para quase tudo. Vinham cá para expor as suas obras, os jovens criadores, vinham cá aqueles que estavam na universidade para ou mostrar os seus talentos ou usar as instalações para determinadas atividades relacionadas com os cursos que estavam a tirar na universidade, e portanto isto era uma casa aberta a toda a juventude, e a juventude sentia verdadeiramente sua. Braga tinha um percurso muito importante do ponto de vista da mobilização dos jovens, daquilo que era a capacidade instalada de um tecido associativo bastante dinâmico, de muitos momentos, como tinha sido imediatamente antes a Capital Europeia da Juventude e antes disso encontros internacionais que tinham sido realizados na cidade ao longo do tempo, mas faltava-lhe a infraestrutura para poder ser a mais ambiciosa. Existia aqui este Centro da Juventude, onde tínhamos uma pousada da juventude bastante degradada, em condições muito pouco condignas com a dimensão da cidade e com a sua atratividade, e nós entendemos que deveríamos avançar com um projeto que, mais do que apenas reabilitar um edifício, lhe desse um manancial de ferramentas para ir ao encontro daquilo que eram as políticas de juventude que o novo Executivo queria implementar. A lógica de pousada de juventude era muito para responder ao jovem que vinha de mochila às costas à procura de um espaço para dormir. Acontece que hoje o jovem encontra isso em vários sítios e consegue encontrar soluções económicas e do seu interesse em vários equipamentos para além daquilo que é uma pousada de juventude. E, portanto, esgotava-se essa solução, no nosso entendimento, muito rapidamente, se fosse esse o nosso único propósito. O que é difícil de encontrar é um espaço que reúna condições para o jovem desenvolver processos de formação, um auditório onde faz uma Assembleia Geral, salas de trabalho onde faz as reuniões de trabalho, um refeitório que serve refeições todos os dias da semana para que no intercâmbio de jovens consigam encontrar soluções para as refeições desses jovens, em que o preço seja ajustado àquilo que são os financiamentos dos programas europeus. Isso é que é verdadeiramente diferenciador. Foi uma autêntica revolução neste edifício. Acabamos por assumir, nós, município, o investimento que foi necessário para reabilitar todo este edifício, também em parceria com o IPDJ, que é, digamos assim, o outro ocupante deste mesmo espaço, e que era até quem, porventura, durante muitos anos, mais dinamizou também este espaço e trouxe muitos jovens também até este local, e promovemos um projeto que, dentro das circunstâncias físicas e das limitações físicas que o edifício permitia, foi capaz de aproveitar ao máximo este mesmo espaço. São muitos os reconhecimentos que temos tido, quer de quem aqui tem ficado, quer de outros parceiros e instituições nacionais e internacionais que por cá têm passado, de que quer ao nível dos quartos,
com o conforto, com, digamos, toda a funcionalidade e até a tipologia de quartos, a forma como os quartos passaram a estar organizados, menos em camaratas, mais em quartos duplos, quer depois do ponto de vista destas salas de encontro, das salas de formação, das salas de reunião, o auditório, que tem obviamente muito melhores condições também de trabalho para quem o utiliza, e com este conjunto de, digamos, de valências, nós criamos de facto aqui condições para este, digamos, entrecruzar de diferentes utilizações. 85% da ocupação média anual que tivemos no último ano é alguma coisa que nos deixa bastante satisfeitos. O facto de termos 117 nacionalidades diferentes e de, por mês, termos mais ou menos 44 nacionalidades diferentes por mês, houve um mês que tivemos mais de 60 nacionalidades, faz com que estivesse concretizada a ideia de que este era um espaço onde se promovia o trabalho intercultural e onde se promovia a mobilidade de jovens no contexto internacional. Há um número que é eloquente do ponto de vista daquilo que é a relevância desta atribuição. Estamos a falar apenas do 15º selo Centros da Juventude, que é atribuído pelo Conselho da Europa, num universo de mais de 46 países que estão abrangidos por esta entidade. E, portanto, naturalmente que é um posicionamento de excelência, é um alinhamento também com os objetivos que o próprio Conselho da Europa preconiza para estes espaços e que estão muito também ligados à dinâmica e aos valores que aqui estão incutidos. Nós, por estas salas, por estes quartos, podemos muitas vezes ver invocações dos direitos humanos, da questão da sustentabilidade, de matérias que vão para lá da política estrita da juventude, mas que são valores essenciais para aquilo que o Conselho da Europa deseja para estas estruturas.